Boa noite, povo. Podem me ouvir? Olá, Paloma. Boa noite, podem me ouvir? Boa noite, professor. Olá, Felipe, tudo bem? Tranquilo? Ó, tá entrando mais alguém aí, ó. Paloma, Felipe, podem me ouvir? Eu tô Mariana? ouvindo. Tô Hã? ouvindo. Tô ouvindo. Ah, então bom, então temos som, né, gente? Bom, boa noite. Espero que Gente, todos estejam bem, com saúde. Sem saúde física e saúde também mental para aguentar toda essa loucura que nós estamos passando, né? nossa senhora. Bom, acho que a maioria de vocês já já acessou lá o sistema, né? Já, já. Esse foi o Felipe, respondeu aí. Isso. Pois bem, gente, vamos tentar fazer aqui um apanhado desse material, até para a gente não perder o pique, com vistas à continuidade dos estudos e, Uhum. e vida que segue, né? Tomara que essa situação não perdure por tanto tempo, a gente possa retomar não só as atividades acadêmicas, mas toda a nossa vida, que está meio atrapalhada esses dias, né? Mas vamos lá. Vamos falar de receita pública, né? Interessante que nós gastamos um bom tempo falando em orçamento aí, vocês lembram lá? Acho que foram umas 4 aulas falando de orçamento e tudo foi embora em função do que vai finanças públicas do Brasil, em função dessa, dessa questão toda dessa pandemia, né? Vocês viram que hoje mesmo o Senado acabou de aprovar o Corona Bolsa, né? Quer dizer, tudo isso aí são remanejamentos do orçamento que vão ser feitos para atender essas necessidades agora que vão surgir para que o Estado possa bancar aí saúde e a própria vida das pessoas que perderam renda aí, tá? Interessante que a receita do Estado vai cair. Nossa, olha sobre a receita e a receita do Estado tende a cair. Por quê? Com a redução da atividade econômica, as empresas vão pagar menos imposto, talvez haja alguma renúncia fiscal por parte do Estado aí, e as despesas vão aumentar de maneira exorbitante. Com aquele déficit fiscal que era previsto no orçamento aí de 122 bilhões, podemos esperar um déficit muito maior. Tá? Nós já falamos de orçamento demais, vamos nos concentrar hoje na receita pública. Tá? Pois bem, só a título de curiosidade, eu estou gravando essa aula, depois ela vai estar disponível aí no próprio. Vou colocar disponível, né? Vou transformar num arquivo e colocar lá no nosso Classroom? Classroom, ok? Tá bom. Tudo bem. Tranquilo? Vamos Uhum. lá. Receita pública, gente. Receita pública, o nome ele é muito genérico. Qualquer ingresso que haja no caixa público, seja da União, seja dos estados, do município ou do Distrito Federal, é, um, é uma classificação como receita pública. Tá? É muito abrangente, porque às vezes você tem operações ali que não são receitas propriamente dito, mas que a lei trata como receita pública no total. Tudo que entrou no caixa do governo, seja ele em qual esfera, ele é uma receita pública. Tá? Vamos resgatar aqui um conceito da nossa contabilidade tradicional. O que é receita? Aumento de ativo sem o consequente aumento de passivo. Ou redução de passivo sem o consequente
a consequente redução de ativo, né? Ou seja, quando aumenta uma receita da empresa, aumenta o ativo, não aumenta o passivo, aumenta o patrimônio líquido. Na receita pública, nós temos uma definição diferente. Qualquer ingresso de ativo, dinheiro, é receita pública. Algumas vão causar modificação patrimonial. É uma receita, vamos chamar aqui, receita raiz, né? Outras são as receitas correntes. Outras não vão provocar variação, eu falo depois aí, tá? Então, seguindo o nosso... Eu estou com 2 computadores aqui, tá? Olhando para vocês num e na minha tela aqui. Estou no PPT, na unidade 3 aí, tá? Ingressos. Ingressos são todas as entradas de recursos que o Estado utiliza para financiar seu gasto, podendo ou não incorporar o seu patrimônio. Já deu uma ampliada aqui no nosso conceito, tá? Natureza da receita. Nós vamos ver que a receita pública tem várias classificações, quanto à natureza, quanto ao princípio contábil, tá? Primeiro, quanto à natureza, orçamentária ou extra-orçamentária, tá? O que está no orçamento e o que extrapola o orçamento, tá? Pois bem, orçamentária são todas aquelas receitas que o Estado vai arrecadar com fins a fazer frente à despesa pública. Pagar saúde, pagar educação, salário de servidor, material de consumo. Essas despesas vão ser supridas através das receitas orçamentárias. Tá? E a extra-orçamentária é um recurso que também entrou no caixa do governo, mas que não é para financiar receita pública, despesa pública. Tá? Nós vamos tratar de essa parte aqui, é um conceito um pouco subjetivo para a gente. Está indo bem? Alguém tem alguma dúvida? Bem. Tranquilo. Tudo bem? Então vamos lá. Natureza orçamentária ou não orçamentária? Vamos explicar cada uma dessas aí. Okay? Orçamentária aumenta o patrimônio do Estado. Vamos pensar exatamente que nem a nossa contabilidade tradicional lá, né? Quando eu faço, vamos invocar aqui o exemplo da contabilidade comercial. Venda à vista de mercadorias. Entrou dinheiro no caixa, contrapartida, receita. Receita aumenta patrimônio. Tá? O conceito público é a mesma coisa. É uma receita que vai aumentar o patrimônio do Estado. Aumenta o saldo disponível do Estado para ele executar as despesas públicas. Pois não? Bom, seguindo. É uma novidade estou no PPT 4, tá? 6, perdão. Aumenta o saldo do patrimônio. É um elemento novo, entrou a coisa nova no Estado, né? E a fonte de recursos para financiar a despesa pública. Tá? Seguindo. Quando se elabora a lei de diretrizes orçamentárias, todas as receitas vão estar previstas lá, segundo o seu tipo, segundo a sua natureza. Os impostos, as taxas, os aluguéis, tá? Seguindo aí, tá? O ingresso extra-orçamentário, de fato, ele entrou no caixa, mas não provoca variação no patrimônio do Estado. Tá? É um valor que o Estado recebe, mas que depois ele vai ter como se fosse devolver aquilo de onde ele veio. Tá? Eu vou explicar cada tipo dessas receitas depois, mas, por exemplo, aqui no Estado de Minas Gerais é muito comum quando algumas empresas vão fazer obras, por exemplo, o Estado tem um órgão que cuida das escolas estaduais. Quando a empresa ganha um contrato de licitação para fazer uma reforma na escola dessa, uma coisa desse tipo, ela deixa uma caução. Pode deixar uma caução para garantir que vai conseguir executar a obra. Ora, o Estado recebe aquela caução, findo o contrato, estando tudo ok, o que o Estado faz? Devolve aquilo para a empresa que prestou o serviço. É uma mera caução. Né? O recurso entra, depois o recurso vai ser devolvido. Tá? Muitos contratos de concessão pública exigem uma caução de cumprimento do contrato. Pode ser um valor
em forma de dinheiro mesmo, pode ser um seguro garantia, ou pode ser também uma fiança bancária, né? O prestador, o contratado pelo serviço público, ele tem que prestar uma garantia de que ele vai conseguir executar aquele contrato. Se ele não executar, o Estado se apropria daquele recurso. Tá? É só um exemplo aí de receita orçamentária, não integra o orçamento, tá? E não provoca variação patrimonial no balanço orçamentário do Estado. Né? É o slide 9 aí, né? Ingressa um ativo, por exemplo, essa calção lá, né? Entrou no meu caixa calção, lá no passivo eu vou ter a contrapartida de uma calção a ser devolvida, fim daquele contrato com o prestador lá. Depois calção, fiança, operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, tá? Depois eu falo disso aqui, é bem interessante essa, a gente chama de ARO, antecipação de receita orçamentária. São alguns exemplos que eu vou explicar cada um deles depois com mais propriedade, né? Pois bem, as receitas orçamentárias podem ser classificadas de acordo com a sua natureza, com a sua coercitividade, vem de coerção e obrigatoriedade, né? O Estado impondo o seu poder perante as pessoas e empresas, e quanto ao aspecto contábil. Um a um aí. Com natureza, lá na Lei 4.320, né? Que estabelece as diretrizes do orçamento público do Brasil. Tá? Essa parte aqui, gente, eu mandei para vocês um link lá do Manual de Contabilidade Aplicada ao Serviço Público. Vocês tiveram a oportunidade de ver? Né? Ainda não. Ele é bem extenso lá, e o Estado, o Estado ele é hipercontrolado. R$ 1 que cai dentro do caixa do governo, ele tem que ser controlado, e tem uma classificação muito grande. Nesse slide número 11 aqui, ele fala de 8 dígitos em 5 níveis. Tá? Toda despesa e toda receita é hipercontrolada. Chega a ser excessivamente burocrático. Tá? Nós não vamos nos ater a esse detalhe, nosso objetivo aqui é conhecer de forma geral como se processa as finanças públicas. Eu vou mencionar aqui, mas é a título mais de ilustração. Não faremos cobranças em trabalhos ou em provas a respeito dessa classificação, que é muito burocrática. Tá? Mas, de certa forma, eu tenho 8 dígitos numa classificação. Essa estrutura serve para despesa e receita. Tá? Como é que é? Qual que é tratando de receita orçamentária? Qual que é a sua categoria? Qual que é a sua origem? Qual que é a sua espécie? Qual que é o desdobramento que ela sofre? Qual que é o tipo? É bem detalhado, né? Olha aí, por favor, quem tiver com material disponível, né? O slide 13, né? Por exemplo, receita corrente, que está no orçamento. O que é? Impostos, taxas e contribuições. 3 tipos, né? 3 origens. Uma receita corrente pode ser decorrente do imposto, por exemplo, vamos falar de Belo Horizonte. Receita corrente do orçamento de Belo Horizonte. Impostos, taxas ou contribuição à melhoria. Imposto, ISS. O imposto arrecadou, a prefeitura arrecada ISS, vai ser classificado no segundo nível aí, aliás, terceiro nível, como imposto. Né? Ah, não, o IPTU. Calil cobrou IPTU. IPTU entra no terceiro nível aí como o imposto.